Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Na época eu tinha só 14 anos. Era um menino. Lembro que eu gostava de uma garota que morava ali perto. Já tínhamos até trocado uns beijos numa certa ocasião, no intervalo da aula. Coisa assim, bem rápida, mas, infelizmente, para minha tristeza, ela gostava de outro cara. Olha o que eu sofri por essa menina, mesmo sendo tão novinho, eu não gosto nem de lembrar. Acho que já gostava dela desde os 11, 12 anos. Aquela paixão assim foi me acompanhando através do tempo. Eu não conseguia me interessar por outra menina. Minha irmã, por exemplo, tinha uma amiga que arrastava um caminhão por minha causa. Só que não sei, ela não fazia o meu tipo. A Joelma, até que não era de jogar fora, era uma menina bonita, mas não sei explicar. Eu não conseguia sentir atração por ela. 13 anos, lourinha, uma carinha de anjo. Só que não sei, parecia que não tinha química. De tanto minha irmã ficar empurrando a Joelma para cima de mim, um dia a gente acabou ficando junto. Foi numa festinha, mas é como eu já disse, parecia que faltava alguma coisa. Lembro que, quando a beijei pela primeira vez, mesmo de olhos fechados, eu não senti nada diferente. E o pior, acabei me lembrando da outra. Sabe, parece que não deu liga entre nós dois. Fiquei com ela só por ficar, só pra ninguém ficar pegando no meu pé. Mas é como eu já disse, não tinha a mesma graça. Sem contar que, repito, eu era apaixonado pela Simone. Aliás, não nego que também foi numa tentativa de fazer ciúmes pra Simone que eu fiquei com a Joelma aquele dia. Só que o tiro saiu pela culatra. Ela não deu a mínima. Até ficou com outro carinha, na mesma festa. Olha como me doeu. Apesar de já termos ficado juntos uma vez, infelizmente não era de mim que ela gostava. Era de outro. E isso me rebentava por dentro. Quando eu completei 15 anos, organizaram uma festinha para mim ali em casa. Lembro que a Joelma chegou com um presente na mão. Era assim uma caixa. Me entregou, me deu os parabéns, trocamos um beijo no rosto. Minha irmã, que era a melhor amiga dela, ficou botando pilha o tempo todo. Nossa, Henrique, a Joelma é doida por você. Por que você não dá uma chance pra menina? Aliás, você já abriu o presente que ela comprou? Ainda não, por quê? Ué, então vai lá e abre. Tenho certeza que você vai adorar. Eu não tinha aberto pacote nenhum, presente nenhum. Estavam todos lá no quarto. Mas de tanto minha irmã pegar no meu pé, eu fui até lá dar uma conferida. E olha, eu fiquei tão surpreso e tão feliz, porque dentro daquela caixa que a Joelma havia me dado, havia uma coleção de CDs do Legião Urbana, que era uma banda que eu adorava. Havia também uma cartinha, uma espécie de bilhete junto. E olha, quando comecei a ler, eu até me emocionei. Era uma declaração de amor. Eu sabia que a Joelma gostava de mim, até porque minha irmã vivia me enchendo a cabeça. Só que não imaginava que ela escrevesse tão bem. Por conta do tempo, não vou conseguir lembrar ao certo as coisas que ela escreveu, mas eram palavras assim tão delicadas e tão bonitas. Um dos trechos que eu li naquela carta, jamais consegui tirar da cabeça. Ela escrevia: te amo para sempre, Henrique. Passe o tempo que passar. Nada vai me fazer deixar de te amar. Sabe, palavras tão bonitas, tão sensíveis, tão apaixonadas. E sabe o que eu pensei naquela hora? Puxa, que pena que essas palavras não são da Simone.
Repito, não era da Joelma que eu gostava. Era da Simone. E quando a gente é muito jovem, muito novinho, como era meu caso, a gente não valoriza o sentimento das pessoas. Eu não consegui enxergar a joia que tinha ali a meu lado. Em vez de valorizar quem me amava, eu sofria por outra, que não estava nem aí para mim. Aliás, apesar de ter sido convidada, a Simone nem apareceu na minha festa. A Fran, como eu já disse, ficou ali no meu pé o tempo todo para eu dar uma chance para Joelma. Queria saber se eu tinha visto o presente, se eu tinha lido a cartinha que ela havia escrito. Olha, essa minha irmã era danada, viu? Ela sabia de tudo. E como eram muito amigas, o que uma fazia, a outra sabia. Só que eu queria curtir a festa, de modo que não dei a mínima. A verdade é que ao longo dos anos, eu devo ter magoado muito essa menina. Com a minha, digamos, incerteza, com a minha indiferença, com o meu desprezo até, porque quando a pessoa gosta muito da outra e a outra não dá bola, aquilo bate muito mal, aquilo dói. Várias vezes eu a rejeitei, várias vezes eu a vi chorando, sabe, e sabia que era por minha causa. Puxa vida, que culpa eu tinha também, né? Se não sentia nada por ela. Na minha opinião, ela é que devia se tocar e parar de ficar correndo atrás de mim. Um dia, inclusive, a minha irmã falou: viu o que você fez, Henrique? A Joelma tá lá chorando. Você podia pensar um pouquinho, mas um pouquinho só, sabe, no sentimento das outras pessoas? Olha, um dia, você ainda vai rastejar atrás dela. Escreva o que eu tô te dizendo, viu? E quando esse dia chegar, não sei se ela vai estar te esperando. De repente, ela é que não vai querer saber de você. Cuidado para não terminar a vida sozinho, viu? Não é praga não, meu irmão. É só uma lei da vida. Tudo que vai, acaba voltando. Olha, minha irmã falou que não era praga, mas juro por Deus, que soou como se fosse. Eu fiquei até meio impressionado com as palavras dela. Só que também é o seguinte, né? Entrou por aqui e saiu por ali. Eu era muito novinho, eu era muito imaturo para compreender a dimensão das palavras da minha irmã. E verdade seja dita, apesar de ela ser 2 anos mais nova do que eu, tinha uma cabeça melhor do que a minha. Aliás, bem dizem que as meninas amadurecem antes que os meninos. Minha irmã era a prova viva disso. Lembro que foi mais ou menos nessa época que meus pais acabaram se separando. O clima em casa não andava bom, já fazia algum tempo, até que no fim, para a tristeza de todo mundo, eles resolveram se separar. Meu irmão mais velho e a minha irmã ficaram morando ali com a minha mãe. E por uma escolha minha, decidi ir morar com o meu pai. Olha, não sei nem ao certo por que é que tomei essa decisão. Acho que para respirar novos ares, não sei. O fato é que acabamos indo morar ali em São José dos Pinhais, eu e o meu pai. Meu pai prefere uma casa mais perto do serviço. E desse modo, acabei perdendo um pouco de contato com os meus amigos, inclusive com a Joelma. Aliás, foi a melhor coisa que eu podia ter feito na vida, viu? Ido morar em outro lugar. Porque só mesmo assim para conseguir tirar a Simone do pensamento. E com certeza, o mesmo também ia valer para a Joelma. Apesar de que de vez em quando eu aparecia ali em casa para visitar minha mãe, visitar os meus irmãos. E a gente, às vezes, acabava se vendo também. De todo modo, apesar da marcação cerrada da Joelma e daquela insistência da minha irmã para que a gente namorasse, nunca mais aconteceu nada demais entre nós. A gente passou a se ver assim muito raramente. O tempo passou e cada um foi seguindo com a sua vida.
Eu, por exemplo, acabei me envolvendo com várias mulheres, aliás, mas nada assim tão sério que fizesse me prender a alguém. Meu irmão mais velho se casou, teve filhos, inclusive. A minha irmã ficou noiva e até a minha mãe foi morar com outro homem, enquanto eu permanecia sozinho, à espera da pessoa certa para mim. Pelo menos era o que eu pensava. Lembro que eu já estava com 29 anos. Nessa fase da minha vida, tudo andava muito corrido. Eu trabalhava de segunda a sábado. Às vezes, quando era preciso, também fazia até plantão no domingo. E talvez por isso continuasse sozinho, porque não tinha tempo para mais nada. Era só do trabalho para casa e vice-versa. De que jeito que ia conhecer alguém especial desse modo? Sendo que eu vivia trabalhando o tempo todo. Minha vida social, aliás, se resumia a isso. Olha, até meu pai já tinha se casado de novo. Eu era o único da família que continuava solitário. E detalhe, continuava morando com o velho, mesmo ele tendo levado outra mulher para morar com ele. Graças a Deus, pelo menos isso, né? A gente sempre se deu muito bem. Bem nessa época, minha irmã havia tido seu primeiro filho. E assim que ele completou o primeiro aninho, fez uma festinha, ela fez uma festa para comemorar. E eu, que andava tão distante, que quase nem via os meus irmãos, nem a minha mãe, acabei aparecendo. Para se ter uma ideia, eu tinha visto o menino da minha irmã uma única vez. E ele tinha crescido tanto, também pudera, né? E foi bem nessa festa que o destino recolocou aquela menina no meu caminho. Menina que nessas alturas já nem era tão menina assim. Tô falando da Joelma. Olha, sem exagero nenhum, mas devia fazer uns 10 anos que a gente não se via. E eu confesso que fiquei impressionado quando ficamos frente a frente outra vez. Porque ela estava simplesmente linda. Eu lembrava dela como uma menina, adolescente. E ela já era bonita, claro. Mas sabe, a maturidade, ela modifica as mulheres. E para melhor. Repito, ela estava tão linda. Fiquei até me perguntando, assim, num primeiro momento, se era mesmo ela. A gente se cumprimentou assim, de um modo bem formal. Até porque ele estava com uma criança ali do lado, uma menininha, de uns 2, 3 anos. A gente passou assim um pelo outro e nos cumprimentamos de um modo assim bem... E eu fiquei ali me perguntando em pensamento, será que é Joelma mesmo? Fui até falar com a minha irmã. Apontei para aquela mulher, assim de maneira bem discreta, e perguntei, escuta, Fran, aquela moça ali é quem eu estou pensando? Nessa hora ela riu. É a Joelma, sim. Mas por quê? Não, por nada. É que eu fiquei na dúvida, né? Você viu a filhinha dela? Ah, quer dizer então que ela tem uma filha? E o marido? Tá por aí também? Eu falei aquilo assim, mas sabe quando você fala no instinto? E nessa hora, a Fran, que já havia sorrido diante da primeira pergunta, riu de novo. Por que você não vai lá conversar com ela? Aí você pergunta tudo que você quer saber. Eu olhei para ela e bem nessa hora, ela deu uma olhadinha assim para nossa direção e eu, não sei, me intimidei. Achei melhor não. Mas repito, fiquei impressionado porque ela estava muito diferente. Tão bonita, quer dizer, bonita, ela sempre foi. Eu é que nunca tive olhos para ela. Estava sempre olhando para a pessoa errada. Para aquela que nunca deu a mínima para os meus sentimentos. E sabe, durante toda aquela festa foi inevitável eu ficar reparando na Joelma, prestando atenção no seu jeito.
Não só nela em si, mas também no cuidado que ela tinha com a filha. Aliás, que menininha bonita. Foi inevitável ficar lembrando dos nossos tempos de infância, de adolescência. Às vezes eu notava que ela também olhava para mim, mas assim como eu, continuava na dela. O detalhe é que não vi nenhum homem se aproximando dela ou da menina, de modo que concluí que seu marido não devia estar ali. Pelas tantas, eu vi as duas se aproximando, a Fran e a Joelma. A menininha, naquelas alturas, estava brincando com outras crianças. E olha, não vou negar que senti o coração bater mais forte quando as duas pararam assim na minha frente. E a minha irmã falou: escuta, vocês vão ficar aí fazendo doce? Por que você não conversa? A Joelma sorriu, meio encabulada. Eu também não consegui disfarçar o meu embaraço. Minha irmã nos deixou ali sozinhos, de modo que não tinha outra coisa a fazer, senão a gente começar a conversar. Demorou um pouco para eu me sentir à vontade. Aliás, para ela também. Aí resolvi falar da menina. Quer dizer então que você tem uma filha? Parabéns, viu? É uma menininha linda. Puxa, obrigada. O nome dela é Alice. Mas e você? Não casou? Não teve filhos? Quem, eu? Pior que não. Continuo sozinho. Aliás, e o teu marido? Ele não veio pra festa? Ela esboçou um sorrisinho assim, tímido. Não, Henrique, eu não me casei. Quer dizer, cheguei a morar um tempo com o pai da minha filha, mas no fim acabou não dando certo e cada um foi pro seu lado. Lembro que fiquei olhando assim para ela durante um tempo, até que não resisti e fiz aquele comentário: nossa, você tá tão diferente. Diferente eu? Mas diferente como? Não sei. Tá mais madura, claro, né? Normal. Mas, sei lá, tá mais bonita. Ela ficou toda sem jeito nessa hora. Chegou a corar. Ela, que era assim, bem branquinha, ficou vermelha. Perguntei onde ele estava morando. Ela respondeu que era no mesmo lugar, porque tinha voltado para a casa da mãe, depois que o casamento não tinha dado certo. E olha, ela estava linda mesmo, não é exagero. Com algo diferente no olhar. Não sei explicar, mas essa mulher acabou me impressionando de um jeito que eu cheguei a pensar: meu Deus, tanto tempo a gente conviveu durante a nossa adolescência e ela nunca me chamou a atenção. Minha irmã vivia pegando no meu pé, contando que ela era apaixonada por mim. Sabe, tem coisa que realmente não dá para entender. Lembrei daquele meu aniversário, da caixa de CDs que ela tinha me dado. Falei, inclusive, que ainda os tinha. E ela ficou surpresa. Sério? Eu lembro que você gostava muito do Legião. E, olha, foi um sufoco fazer a minha mãe me dar o dinheiro para comprar aquele presente para você, sabia? E no fim, você nem ligou, né? Como que não liguei? Claro que eu liguei. Imagina. É que na época eu era muito novinho. Ah, e tinha também aquela cartinha que você escreveu, lembra? Nossa, que você foi lembrar, Henrique? Que vergonha. Vergonha? Mas vergonha por quê? Se você quer saber, eu adorei as coisas que você escreveu. Quer dizer, na época, não dei muita bola, mas como eu já disse, eu era praticamente uma criança. Hoje eu vejo as coisas assim de um modo muito diferente. Aliás, devo até ter aquela tua cartinha ainda, sabia? Deve estar lá, no meio das minhas coisas, guardada em algum lugar. Sabe, o fato é que falarmos do passado foi nos deixando assim mais à vontade.
E quanto mais a gente conversava, quanto mais ficávamos próximos, uma coisa assim ia nascendo, desabrochando, eu não sei nem explicar. Eu olhava para o rosto dela, para os olhos dela, para aqueles lábios, aquela boca tão bem desenhada, e sentia tanta vontade de lhe dar um beijo, ali mesmo. Mas é claro que fiquei só na vontade. Até que no fim da festa, eu acabei dando corona para ela e a filha, até a casa da sua mãe. Na hora da despedida, só eu sei a vontade que senti de beijá-la. Porém, mais uma vez, não tive coragem. Até porque, sei lá, fiquei com medo, sem jeito, pelo fato da menina estar junto ali. Mesmo assim, trocamos telefones e prometemos manter contato. Olha, eu voltei para casa com a imagem dessa mulher no pensamento. Como explicar uma coisa dessas? Não dá para entender. Durante toda a minha adolescência, eu tinha rejeitado a Joelma de todas as formas imagináveis. Tantas vezes, inclusive, a fiz chorar com as minhas negativas, com as coisas que eu dizia. Sempre que ela se aproximava de mim, ou então quando a minha irmã se prestava ao papel de Cupido. E agora, tantos anos depois, eu ali me sentindo daquele jeito, completamente encantado por ela. Tem coisa que realmente não tem explicação. O fato é que quase botei meu quarto abaixo à procura daquela cartinha que ela tinha escrito para mim. Imagine, eu só tinha 15 anos quando isso aconteceu. Eu nem sabia, na verdade, se tinha mesmo guardado aquela carta ali no meio das minhas coisas. Talvez já tivesse até jogado fora, mas revirei tudo, remexi em todas as gavetas, todas as caixas, todos os cantos possíveis atrás daquele papel. Até que no fim, até para minha surpresa, não é que acabei encontrando. Estava no meio das páginas da Bíblia que eu tinha ganho da minha mãe. Eu nem acreditei quando folhei aquela Bíblia. E aquela página de caderno, amassada, dobrada, saiu voando pelo ar até cair no chão. Era a cartinha que a Joelma tinha escrito para mim. Meu coração disparou. Foi inevitável voltar no tempo. Acabei mandando mensagem para ela na mesma hora, contando que tinha uma surpresa. Não falei o que era, mas só disse que tinha uma surpresa para ela. Como mulher é muito curiosa, naturalmente que ela quis saber. Mas eu falei que só mostraria se ela aceitasse sair comigo à tarde. Era um domingo. E para minha alegria, ela aceitou sair comigo. Foi até sua casa, ela já estava na janela, me esperando. Será que estava tão ansiosa como eu? Foi o que me perguntei naquela hora. Lembro que ela saiu assim para fora, entrou no carro. E mais uma vez fui obrigado a reconhecer. Ela estava linda demais. Bonita, cheirosa, sorridente. Trocamos um beijo no rosto. E aí ficamos assim nos olhando. Até que eu peguei a cartinha que estava ali ao lado da porta e lhe entreguei. Ela fez aquela cara de surpresa. Aí pegou o papel na mão, desdobrou e deu para notar que seus olhos ficavam marejados à medida que ela lia aquelas palavras. Depois olhou assim para mim. Nossa, Henrique, você tinha guardado mesmo? Minha resposta foi em forma de beijo. Sabe, eu não consegui resistir. Quando a vi bem ali, pertinho de mim, aqueles olhos úmidos, tão linda, tão delicada, tão cheirosa. Não consegui me controlar. E colei minha boca na sua. Ela se agarrou assim em mim e correspondeu com ardor, com paixão.
Até que depois do beijo, me olhando ainda com aqueles vestígios de lágrimas nos olhos, sussurrou: não acredito que está acontecendo, sabe? Eu nunca te esqueci, eu nunca deixei de te amar. Sabe o que até hoje eu me pergunto? Será que era mesmo para ficarmos juntos? Eu e ela? Porque imagine, depois de tanto tempo, parece que a vida me deu um chacoalhão e eu consegui enxergar o tesouro que sempre esteve ali à minha disposição, mas que, por imaturidade talvez, nunca consegui perceber. Meu Deus, minha felicidade estava tão perto e eu não dava atenção. Tive de correr o mundo para só então abrir os olhos e enxergar. O fato é que depois daquele beijo, a gente não se separou mais. Ainda hoje, lembro daquelas palavras da minha irmã. Ela tentando me dar aquela lição de moral, em forma de aviso. Lembro que eu tinha me recusado a ficar com a Joelma, naquela ocasião. A fiz até chorar com a minha negativa. E a minha irmã não gostou, porque eram muito amigas. E aí me falou um monte. Até hoje eu lembro das suas palavras. Viu o que você fez, Henrique? A Joelma está lá chorando. Será que você podia pensar só um pouquinho no sentimento das outras pessoas? Aliás, um dia, e olha, não é praga, viu, meu irmão? Mas um dia, você ainda vai rastejar atrás dela. E pode escrever: não sei se ela vai querer ficar com você, hein? Quando você se arrepender. Cuidado para não terminar a tua vida sozinho, meu irmão. Não é praga, viu? É só uma lei da vida. Tudo que vai, acaba voltando. Bom, pelo menos, ainda bem que não foi assim que aconteceu, né? Ainda bem que a vida, em vez de revidar e me castigar por ser tão tolo, ela me guardou esse presente para quando eu me tornasse um homem mais maduro, uma pessoa adulta, e pudesse perceber o que não conseguia perceber lá na minha juventude. Sabe, tem um trecho daquela cartinha que ela me escreveu que nunca consegui tirar da minha cabeça. Foi o trecho que mais me tocou. Ela escreveu bem assim, com aquela letrinha tão delicada: te amo para sempre, Henrique. Passe o tempo que passar, nada vai me fazer deixar de te amar. Que bom que tudo era verdade. Que mesmo ela sendo apenas uma menina, tinha certeza do que estava dizendo, porque acabou se confirmando mesmo tanto tempo depois. Não eram palavras ao vento, eram palavras vindas do coração. Que bom que ela não me esqueceu, que não deixou de me amar, porque hoje eu tenho certeza de que, apesar dos desencontros, da minha estupidez, tenho certeza de que fomos feitos um pro outro, que eu nasci para ser dela e que ela nasceu para ser minha, até o último suspiro.